Oi, eu sou a Gabs e hoje eu venho trazer o balanço das melhores e piores leituras do primeiro semestre de 2024. Sempre tem um momento do ano em que todo mundo responde a famigerada tag dos 50%, então cá estou eu, um pouquinho atrasada, mas o que vale é a intenção. Antes de começar definitivamente esse vídeo, eu só gostaria de dizer duas coisinhas. A primeira é que esse é o primeiro vídeo do canal depois que a gente bateu 2.000 inscritos. Então, muito obrigada a todo mundo que chegou por agora, que se inscreveu, que tá gostando dos vídeos. Espero que vocês cheguem pra ficar. E é isso, muito obrigada pelo apoio de sempre. Vocês são tudo pra mim. E a segunda coisa é que se você quiser comprar qualquer um desses livros, o link vai estar aqui na descrição. E comprando por ele, você ajuda o meu trabalho sem pagar nada mais por isso. E eu ganho uma pequena comissãozinha lá da Amazon. Então é muito importante. Bom, vamos lá então. Eu tô com as perguntas aqui na minha frente, com a pilha de livros do meu lado. Então, sem mais delongas, vamos pra tag. A primeira pergunta é o melhor livro que você leu até agora no ano. E eu, como uma pessoa indecisa, não consegui escolher só um livro pra essa pergunta, então eu botei 3 livros. O primeiro, que coincidentemente também foi a minha primeira leitura do ano, é O Inferno que Nos Persegue, do Andrew Joseph White. Esse livro veio aqui pro Brasil pela Darkside. Eu recebi o livro deles, inclusive. Muito obrigada, Darkside. Esse é um livro de distopia e a gente vai acompanhar o Benji sobrevivendo a um apocalipse angelical. Não bastasse isso, ele tá se tornando um serafim, que é basicamente uma criatura criada aí pelos anjos e, de certa forma, criada para que seja usado como uma arma dentro desse apocalipse, digamos assim. Aqui a gente então vai acompanhar o Benji sobrevivendo, né, sendo um cara trans e lidando com isso de uma forma muito crua, muito real, muito dilacerante, se eu posso dizer assim. Esse é um livro muito cru, assim, ele tem umas cenas muito nojentas. Em alguns momentos a gente tem simplesmente pedaços do corpo dele apodrecendo e caindo, e isso é descrito de uma forma muito viva. Só que acima de tudo isso que eu disse, esse também é um livro sobre resistência, sobre existir e resistir sendo uma pessoa trans em um mundo onde as pessoas ou as criaturas simplesmente querem o seu fim. Tudo vai contra a sua existência e você tá literalmente sobrevivendo. Acho que a gente pode dizer que esse é um livro found family também, né? Onde o personagem encontra a sua família, encontra o seu lugar de conforto ali diante de pessoas. A gente tem representatividade trans, a gente tem representatividade de personagens com autismo. O autor já tem outros 2 livros publicados lá fora, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas as capas são muito lindas, seguem esse mesmo padrão. E eu tô louca pra Darkside anunciar os outros 2, porque com certeza eu vou ler e vou falar sobre isso em todos os lugares possíveis. O segundo que eu coloquei aqui, eu acho que também não é surpresa pra ninguém, porque quando eu terminei de ler eu comentei sobre, que é A Casa no Mar Cerúleo, do T.J. Klune. Esse livro aqui, gente, ele foi uma leitura lá do Clube da Gabs, que é o meu projetinho de assinatura do Catarse. E, assim, foi uma experiência muito incrível. Esse é um livro de cozy fantasy, found family, tudo que a gente pode colocar na lista de aconchegante, esse livro tem. Aqui a gente vai acompanhar o Linus Baker, que é um supervisor. O trabalho dele é basicamente supervisionar orfanatos que abrigam crianças peculiares, né? Crianças que têm alguns dons que são diferentes, etc. E ele simplesmente faz isso muito bem. Esse é o trabalho dele, ele tá muito feliz com isso, não precisa de mais nada na vida dele. Até que ele é mandado para um orfanato em específico. A vida dele simplesmente muda, porque ele começa a perceber que o trabalho dele tá sendo feito da forma como as pessoas querem que ele faça. E daí, na hora que ele vai pra esse orfanato, pra esse lugar, e conhece, né, tem contato direto com as crianças e vê como elas são especiais, vira uma chavinha na cabeça dele. E a gente vai ter, então, Linus Baker se permitindo, se conhecendo, se libertando de muitas amarras. Assim, esse é um livro que, sinceramente, se você ler e não chorar, eu te dou um prêmio. Eu cheguei ao final desse livro aos prantos. E quando eu digo isso, é de uma forma positiva, tá? Esse é um livro muito lindo. É uma história muito, sabe, que te faz se sentir vivo, que faz seu coração bater forte, quentinho. É muito bom, muito gostoso. Eu indico pra todo mundo. Eu quero muito ler as outras coisas do T.J. Klune também. E em terceiro, eu botei A Herança dos Fantasmas, de River Solomon. Esse é um livro escrito por uma pessoa não binária. É um livro de ficção especulativa, onde a gente vai acompanhar uma personagem chamada Aster. Ela é uma aprendiz de curandeira, digamos assim,
King, que vive dentro de uma nave chamada Matilda. E a gente vê que todo o restante da sociedade tá dentro dessa nave. Ela se encaminha para uma tal Terra Prometida. Essas pessoas estão aí vagando pelo espaço há 200 anos, basicamente, procurando um novo lar, essa Terra Prometida. E o que a gente vai ter aqui, então, é essa personagem mostrando pra gente a vivência dentro dessa nave chamada Matilda. A gente vê como a sociedade é dividida entre a parte inferior e superior da nave. E a gente vê como essa sociedade funciona basicamente aos olhos da Aster, que vai indo de convéses inferiores para superiores, né? Ela vai andando pela nave ali para realizar feitos como a aprendiz de um curandeiro. Esse aqui, ele é um livro que ele pode não funcionar para todo mundo. A gente vai literalmente ter acontecimentos sendo narrados como se fosse um diário mesmo, sabe? Não em formato de diário, mas a gente só tem coisas acontecendo e a Aster contando isso pra gente, sabe? Pode ser que isso soe chato pra muitas pessoas. Eu simplesmente me apaixonei lendo esse livro. Eu quero ler tudo que foi escrito por River Solomon. Essa é uma história muito real também, muito crua, e a gente fica muito indignada lendo tudo que tá acontecendo. Como eu disse, a gente vai ver isso pelos olhos de uma pessoa que é periférica, que é preta, que é autista, né? Então a gente tem essa representatividade aqui também. E vão acontecendo algumas coisas aqui que vai impulsionando a história, digamos assim, né? A Aster basicamente encontra alguns diários da mãe que já se foi. Algumas coisas vão sendo reveladas através desses diários. Então isso vai, assim, botando um foguinho na história e a gente vai só lendo, só querendo saber o que acontece. E aí chega no final, a gente fica assim, de cabeça explodida, sem conseguir pensar em nada e pensando em tudo ao mesmo tempo. A segunda pergunta é a melhor continuação que você leu até agora. E eu não li tantas continuações esse ano. O que eu coloquei aqui pra responder é Lore Olympus. Eu peguei aqui o segundo volume pra demonstrar. Aqui, pra quem não sabe, a gente vai ter a história de Hades e Perséfone se conhecendo e se relacionando, né? É basicamente uma reimaginação de alguns acontecimentos aí envolvendo a mitologia grega. Eu adoro isso aqui. Eu amo Lore Olympus. Eu tenho um pôster que tá na minha frente, inclusive colado na parede, porque eu gosto demais. Eu sou apaixonada, gosto muito dos traços da autora, gosto muito de como a história é contada, de como os personagens são apresentados. É romance hétero? É romance hétero, mas a gente dá um desconto. A terceira pergunta é lançamentos do primeiro semestre que eu ainda não li, mas eu quero muito ler. Eu vou começar com ele, o maior, que eu não vou nem dizer nada. Esse livro foi lançado, se eu não me engano, em abril ou maio. Quando foi lançado, eu não consegui comprar porque tava bem caro. E daí eu aproveitei o Prime Day pra comprar. Então, tá aí. Eu quero muito ler esse livro esse ano. O segundo que eu coloquei é O Mestre e Aprendiz, da Claudia Gray. Esse é um livro dentro do universo de Star Wars, que vai contar pra gente, então, o relacionamento entre o mestre Qui-Gon Jinn e o aprendiz Obi-Wan Kenobi. Esse é um livro que se passa antes do episódio 1 de Star Wars, então eu quero muito ler. Ele foi lançado também ali, eu acho que em maio ou junho, não tenho certeza agora. Eu ainda não consegui ler porque eu tô lendo bem pouco de Star Wars, mas ele tá aí na lista e eu pretendo ler até o final do ano. E o terceiro que eu coloquei pra essa pergunta é o Guerra, Adorável Guerra, da Julie Berry. Esse aqui tá na minha TBR desse mês, então com certeza eu vou ler, não passa. É um livro de realismo mágico, até onde eu sei, onde a gente vai ter aí uma guerra, uma história de amor e os deuses do Olimpo envolvidos. Então eu tô muito, muito, muito empolgada. Eu quero muito ler esse livro. A próxima pergunta é o livro mais aguardado do segundo semestre. Eu não vou falar tanto sobre esses dois, porque eu ainda não li, mas eu vou colocar a capinha aqui na tela, que é o Sacramentadora, do Brandon Sanderson, e o Yellow Face, da I.F. Kuang. São dois livros que eu quero muito ler o mais rápido possível. Eu espero muito conseguir eles assim que forem lançados. A próxima pergunta é um livro que me decepcionou nesse primeiro semestre. E se você me acompanha há um tempo, você sabe também a resposta, que é Carrie, a Estranha, do Stephen King. Calma aí, tá? Por favor, não me ataquem. Eu sou muito fãzinha do Stephen King. Mas esse livro aqui, ele não rolou pra mim. Eu achei ele muito lento, muito parado. Eu dou um desconto, sim, porque foi o primeiro livro do autor. Mas eu acho que eu via muita gente comentando sobre ser um livro bom e que não sei o quê. Primeiro livro do King. E aí eu acho que eu me decepcionei mais pela expectativa do que pelo livro ser parado e chato e não acontecer nada. Para não dizer que ele é chato o livro todo, ele melhora na segunda metade, mas isso também não quer dizer muita coisa, então é isso.
A próxima pergunta é o livro que mais me surpreendeu esse ano e eu com certeza vou colocar aqui o Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. Esse eu vou botar a capinha aqui também porque eu li pelo Kindle, eu não tenho ele físico até o momento. Mas é um livro, assim, que eu fiquei completamente apaixonada, tanto pela história, quanto pelos personagens, quanto pela autora. Eu quero muito ler tudo que for escrito pela Anne Rice. Ele é um livro, assim, muito poético, muito, sabe, que vai contando pra gente a história através de uma entrevista, né, como o próprio nome diz. E a gente vai se apegando aos personagens, assim, de uma forma bizarra, sabe? E ao mesmo tempo que a gente ama alguns personagens, a gente odeia outros personagens. O Lestat é detestável, eu simplesmente odeio o Lestat. A próxima pergunta é novo autor favorito que lançou o primeiro livro ou que eu li, né, conheci recentemente. Eu vou colocar então 4 autores, eu vou falar bem rapidinho pra gente não demorar tanto. Em primeiro, como eu disse, a Anne Rice. Em segundo, a Octavia Butler, que eu li Kindred dela esse ano e simplesmente uma obra de arte. O Andrew Joseph White, que é o escritor de O Inferno que Nos Persegue. E River Solomon, que escreveu A Herança dos Fantasmas. A próxima pergunta é seu personagem favorito mais recente. E eu acho que essa foi uma pergunta bem difícil de se pensar, porque eu normalmente tenho muitos personagens favoritos, assim. Mas eu acho que o que mais me surpreendeu nesse primeiro semestre foi o Lucy, de A Casa no Marcerulho. Se você já leu esse livro, você sabe do que eu tô falando. Eu não vou falar nada sobre pra não dar spoilers, porque eu acho que é muito legal você pegar o livro sem saber e você só conhecer os personagens. Mas é um personagem adorável, ele é muito querido. Próxima pergunta é um livro que me fez chorar nesse primeiro semestre. Eu não vou soar repetitiva, tá? Eu já comentei isso sobre o A Casa no Marcerulho, então não vou colocar ele aqui de novo. Mas eu peguei um aqui que me fez dar uma choradinha, que é o My Broken Mariko. Esse aqui é um mangá, né? A gente vai ter a história de uma amiga que vai basicamente realizar o último desejo da amiga que morreu. Isso aqui é muito triste, é muito pesado. A gente vai tendo alguns flashbacks que vai contar sobre a vida dessas duas, né, como amigas. E, enfim, ai, gente, muito pesado isso aqui, tá? Eu só de pensar nessa história, eu já fico morrendo de vontade de chorar, porque é muito pesado mesmo. Chega a última página, você só deixa a lágrima escorrer, sabe? É muito, muito lindo. Próxima pergunta é melhor adaptação cinematográfica que você viu. Eu não assisti tanta coisa nesse primeiro semestre, mas eu venho dizer mais uma vez, Entrevista com o Vampiro. Eu assisti tanto o filme quanto a série de TV e ambos são, assim, incríveis, obras de arte. Eu gostei muito do filme, mas eu acho que eu consigo gostar ainda mais da série de TV, porque eu acho que passa exatamente a vibe da história, sabe? De como a Anne Rice escreveu, então é muito incrível. Simplesmente uma das maiores séries já feitas do último século. Daí nós temos uma pergunta que infelizmente eu não tenho resposta, que é a sua resenha favorita do primeiro semestre. Esse primeiro semestre, embora eu tenha lido bastante coisa, eu não fiz resenhas. E isso me deixa muito chateada, porque eu gosto muito de fazer resenhas. Eu comentei sobre minhas leituras durante vlogs e tudo mais, mas eu não fiz nenhum vídeo específico pra nenhuma leitura. Então, eu pretendo muito mudar isso no segundo semestre. E é isso, essa pergunta vai ficar sem resposta. A penúltima pergunta é o livro mais bonito que você comprou ou ganhou. E como eu gosto de responder perguntas, eu selecionei um que eu ganhei e um que eu comprei. O mais bonito que eu ganhei com certeza foi esse daqui, do Exorcista. Ele aparentemente vai trazer entrevistas, vai falar sobre bastidores, vai contar sobre as histórias dos filmes e tal. Então, é literalmente uma edição para fãs de O Exorcista. Eu ganhei ele da Su quando eu fui pro Rio, então muito, muito, muito obrigada, Su, você é maravilhosa. Tô com saudade, inclusive. E aí, ó, ele vem nessa edição toda linda. Deixa eu ver se eu consigo folhear só pra vocês verem, ó. Tem muita coisa, ele é muito, muito lindo, sério. E pro livro que eu comprei, o mais lindo, eu acho que eu não conseguiria fugir muito disso. The Rising Storm, ou A Ascensão da Tempestade, que é o segundo livro da trilogia adulta da Alta República de Star Wars. Esse livro é muito lindo, eu tô, assim, morrendo de vontade de completar minha coleção importada, né, da Alta República. Olha que lindeza. E aí eu fico esperando
dando promoção. Eu literalmente paguei uns 30 reais em cada livro. Eu tenho esse e o primeiro. E eu tô aí tentando completar a coleção de importados, mas a Amazon não colabora, não bota tudo a 10 reais, então tá difícil. Indo pra última pergunta, então, que é quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano. Eu também vou colocar 2 livros aqui. E vou falar muito rapidinho sobre eles pra gente não enrolar tanto. O primeiro é Os Reis do Wild, do Nicholas Eames. Esse aqui também tá na minha TBR desse mês de agosto, então provavelmente eu vou ler. É um livro que todo mundo fala que ele é bem divertido, que parece uma sessão de RPG, então eu tô muito empolgada. E o segundo que eu botei, que não tá muito longe de expectativa, porque eu também espero muito, muito, muito gostar, é o A Quinta Estação, da N.K. Jemisin. Esse aqui, se você viu meu unboxing do Prime Day, você viu que eu comprei a trilogia completa, então eu tenho expectativa. E eu pretendo ler pelo menos o primeiro livro esse ano. Fé que vai dar certo. Então é isso, esse foi o meu balanço aí de melhores e piores do ano. Espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários quais foram os melhores e os piores livros que você leu nesse primeiro semestre. Vamos conversar sobre. Se você chegou por agora, se inscreve aqui no canal e não deixe de curtir e comentar aqui embaixo também para ajudar o YouTube a entender que esse vídeo é importante, para compartilhar para mais pessoas, porque a gente bateu 2.000 inscritos, mas é aquele ditado, né? Quando a gente bate a meta, a gente dobra a meta. Então vamos dobrar essa meta aí, vamos fazer com que mais pessoas conheçam o meu canal, meu trabalho. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Que é o Mar na Casa que é a Casa no Mar Cerulho do TJ Klune. TJ. Meu Deus, eu não quero mais ler.